Graças e paz, boa noite você que está aí nos acompanhando. Nós estamos felizes de estar aqui fazendo nossa primeira live, né? E que a cada dia o Senhor esteja continuando abençoando a sua vida. Nós estamos num período de isolamento, como os irmãos sabem, mas vamos fazer de tudo para louvar o nosso Deus em comunhão e que através dessa live você também possa estar louvando ao Senhor e bendizendo o seu santo nome. Vamos estar orando logo após nos dar prosseguimento a este culto. Santo Eterno Deus, queremos te dar graças, Pai, queremos te louvar, pois sabemos que Tu és o nosso Deus, sabemos que Tu estás conosco em todo o tempo, Pai, mesmo quando não nos reunimos, mesmo quando não podemos estar em Tua casa, Pai, o Senhor continua nos abençoando e que a cada dia o nosso louvor seja dado a Ti com graça, Deus, com humildade, Senhor, com reconhecimento de quem somos, de quem Tu és. Abençoa, Pai, todos que estão assistindo este vídeo, esta live, Senhor, que a Tua palavra possa morar nos seus corações, que os cânticos louvados, ó Deus, possam fazer com que os seus corações em contrição louvem a Ti, ó Pai, se rendam aos Teus pés, que a cada dia o Senhor esteja nos sustentando, nos abençoando em meio às dificuldades, que saibamos, ó Pai, que servimos a um Deus Todo-Poderoso, que comanda e comanda todas as coisas. Muito obrigado por tudo, Pai, no santo nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. A palavra do nosso Deus, no Salmo 92, versículo 1, diz: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em Tua honra, ó Altíssimo. Nós estamos aqui para bendizer o nome do Senhor, para louvar e para engrandecer o Seu santo nome. Então, convido graças e vamos estar louvando ao nosso Deus com alguns hinos. Vamos louvar com som em Jesus. Graças e paz, irmãos. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que não, quão grande amor, profunda paz em Consolador, és tudo em mim, firmado estou em Seu amor. Sou em Jesus que encarnou, poder de Deus num frágil ser, fui desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer, e lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor, grande vitória conquistou, do meu pecado me livrou, então sou Deus. Sangue que verteu, não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma
Deus. Vamos bendizer o nome do Senhor. Povos tremem com sua voz, a criação lhe rende adoração. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, é incomparável, venha adorá-lo. Quem já deu conselhos ao Senhor, quem questiona o que Ele falou, ao Deus sábio, quem vai ensinar sua majestade, quem pode sombrar? Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, é incomparável, venha adorá-lo. Tem nas mãos os pregos suportou, em lugar do homem pecador. Jesus Cristo, humilde a padecer, ressurgiu e reina com poder. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, é incomparável, venha adorá-lo.
esse Rei que morreu, mas que ressuscitou, que nos garantiu esse livre acesso ao Pai, e nós estamos aqui exclusivamente por causa de Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor. Tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigada pelo teu cuidado, Deus, pelas tuas misericórdias sobre nós. Obrigada porque mesmo em tempos difíceis nós podemos sentir, ó Deus, o teu cuidado, a tua provisão. Senhor, queremos te pedir que o Senhor não nos deixe, ó Deus, angustiados, nem ansiosos, ó Deus, mas que a cada dia possamos estar descansando no Senhor, sabendo que todas as coisas estão sob o teu controle, ó Deus, que nada foge ao controle soberano do Senhor. Pai, que a tua igreja, Deus, onde quer que esteja, possa estar cultuando ao Senhor, possa estar com seus corações voltados a Ti neste momento, que esse também seja um momento, ó Deus, de reflexão e que possamos estar mais perto de Ti, ó Deus, e que em breve possamos estar aqui na Tua casa novamente, todos reunidos para Te louvar, ó Deus.
Queremos te pedir, pela vida do pastor que trará a tua palavra, que o Senhor esteja abençoando a vida do teu servo, que o Senhor mais uma vez venha falar através dele, ó Deus. Fica conosco, abençoa as nossas famílias, a vida de cada irmão que está nesse momento nos assistindo, aqueles que ainda irão assistir, que o Senhor possa estar abençoando as suas vidas, sendo, ó Deus, com as suas necessidades. Sabemos que o Senhor é o Deus que cuida de nós e supre, ó Deus, todas as nossas necessidades. Pai, continua conosco, nós rogamos essas bênçãos e já te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. O pastor está com a palavra. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração nessa noite. Nós estamos numa celebração um tanto diferente, né? Uma vez que nós não estamos com a nossa igreja aqui, por isso não temos propriamente falando um culto, mas temos um momento de louvor ao Senhor, de exposição da sua palavra, e isso em decorrência do que nós estamos vivenciando, né? Acerca desse vírus, né, dessa pandemia, tem tomado conta do mundo inteiro e tem chegado também à nossa região, e por causa disso nós optamos por cancelar, né, por suspender todas as atividades presentes da nossa igreja até uma segunda ordem, até 15 dias, para que nós possamos ver de fato a melhora, para que possamos estar de fato vendo a cura do Senhor e esse vírus não ser disseminado. Então é muito importante que você que nos assiste, você que nos ouve depois, né, dessa pregação, que esteja atento ao que nos diz as nossas autoridades. A palavra de Deus nos diz que o servo de Deus, ele ouve aquilo que diz as autoridades, ele obedece às autoridades, e as autoridades têm nos alertado, têm clamado nós para que guardemos repouso, para que estejamos totalmente reclusos, evitemos contato físico. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, a irmã Raquel, Graça e Lucas. Estamos buscando manter aqui a distância, né, um do outro, também utilizando sempre álcool em gel, quando compartilhamos microfone, alguma coisa desse sentido, porque o objetivo é justamente esse, evitarmos de toda maneira qualquer tipo de contato, qualquer tipo de algo que venha proliferar esse vírus tão terrível. Os nossos irmãos mais idosos estão reclusos, estão em suas casas, alguns foram até para a roça, para que possamos estar guardando assim aquilo que nos diz a palavra do Senhor e também as nossas autoridades. E nesse ínterim, meus queridos, eu quero meditar com vocês no Salmo de número 46, que vai estar aparecendo aí no nosso Data Show. E esse salmo ele tem muito a nos falar, e o tema da nossa exposição nessa noite é justamente a canção de Deus para esses tempos de hoje, para esses tempos de coronavírus, para esses tempos de pandemia. Então, nós vamos meditar nesse salmo da palavra de Deus, salmo de número 46, porque nós estamos vivendo, meus queridos, um tempo extremamente peculiar, como eu comecei a falar. Nós estamos vendo um vírus ainda sem cura, né? Ainda sem uma solução, e esse vírus ele tem devastado o nosso planeta economicamente falando, também tem devastado o nosso planeta socialmente falando, uma vez em que temos tido muitas mortes, muitas pessoas adoecendo, e muitos podem estar nessa época se questionando: por que isso aconteceu? Por que Deus permitiria algo assim? Qual é o propósito dessa pandemia, né? Será que Deus nos abandonou? E esse salmo, ele vai nos dar as respostas a essas perguntas, as respostas que nós precisamos para essa noite. Meus queridos, esse salmo, nós vemos a providência de Deus, a providência do Senhor, que é tão somente o fato de Deus estar no controle de todas as coisas e usar todas as coisas para o seu propósito, para o seu poder, em total concordância com a sua misericórdia para com o seu povo.
Nós vemos a providência divina em total concordância com a misericórdia do Senhor para com o seu povo. Nós não sabemos, meus queridos, quando ou em que situação esse salmo que nós vamos ler foi composto. Embora João Calvino ele julgue que esse salmo ele foi composto ali possivelmente da destruição que Deus infligiu ali sobre o exército de Senaqueribe, como está registrado lá em 2 Reis 19:35. Todavia, meus queridos, nós temos a certeza de que esse salmo ele é um exercício para a fé no Deus soberano. É um exercício para a fé no Senhor, que criou todas as coisas e que governa todas as coisas, de modo que nada foge ao seu controle e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, como nos diz as Escrituras. Esse salmo, possivelmente uma canção, né? É certamente uma canção esse salmo, porque no título dele, no original, nós temos um canto sobre Alamoth. E esse canto, né, essa palavra Alamoth, ela trata-se de um instrumento musical, possivelmente, ou de um cântico popular, de uma canção popular ali do povo, que teve essa letra, né, colocada em cima. Foi aproveitado esse salmo para que fosse uma versão usando ali a sua melodia. Então nós temos a ideia de que esse salmo ele foi sim uma canção ao Senhor, uma canção feita ali pelo povo de Deus. Além disso, nós temos esse salmo um refrão, né? E esse refrão, se vocês puderem observar com as suas Bíblias, está nos versículos 7 e versículos 11, né? Nós temos uma repetição aí, e possivelmente esse era justamente o refrão dessa música como nós conhecemos hoje. E seus versos, os versos dessas músicas, estão aí nos versículos de 1 a 3, 4 a 7 e 8 a 11, que nós vamos meditar nessa noite. Então vamos ler o Salmo de número 46 e ver o que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas neste momento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então mais uma vez vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe na compreensão da sua Escritura. Pai, nós estamos aqui, meu Deus, diante da Tua Palavra, e é somente ela, meu Deus, que queremos ouvir e ver nessa noite, sendo lida, explicada e aplicada às nossas vidas. Deus abençoe cada irmão que está assistindo, meu Deus, essa live, abençoe aqueles que aqui estão presentes, que no nome de Jesus nós saímos daqui, Senhor, transformados pela Tua Escritura. Quero encerrarmos essa transmissão, Senhor, vidas, meu Deus, sejam edificadas pelo poder da Tua Palavra, e que aqueles que assistem, que por acaso nesse momento não creem em Ti, que sejam, meu Deus, salvos pelo Teu Espírito nessa noite. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nesse salmo, nessa canção, no primeiro verso, que compreende aí os versículos de 1 a 3, nós vemos que Deus é a razão de não temermos. E a palavra do Senhor nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui nesse momento da Escritura, o próprio Deus é a causa da coragem do seu povo. Deus é a causa da coragem que reveste de maneira sobrenatural o seu povo. Deus, aqui nas Escrituras, meus queridos, e sabemos a nossa vida, é suficientemente poderoso para cuidar do seu povo.
e para dar segurança e a esperança que o seu povo precisa, mesmo em meio às adversidades. O tempo verbal dessa afirmação aí, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, encontra-se no pretérito no texto original, está no passado, dando a noção para cada um de nós que Deus já havia provado para o seu povo, já tinha dado provas para o seu povo de que ele era exemplo supremo de socorro nas tribulações. E se a gente for observar a história de Israel, nós vamos atestar isso. Deus foi, é e sempre será um ponto forte de refúgio e de fortaleza, porque Ele está sempre pronto, como um forte castelo, uma forte edificação a nos guardar. Nós podemos nos refugiar em Deus, nos esconder em Deus e estarmos lá protegidos. E essa proteção, meus irmãos, ela é constante, ela não depende das situações. Ela não é uma proteção circunstancial. Por isso o seu povo não precisa temer. Por isso, em situação alguma, o seu povo precisa ter medo. Porque nesses versículos 2 a 3, o salmista, ele cita situações que mais parecem apocalípticas, situações que mais parecem escatológicas, algo que parece ali como um terremoto. E a palavra nos mostra isso, né? Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Essa linguagem aqui é uma linguagem hiperbólica, ou seja, ela é uma hipérbole. Ela vai utilizar linguagens comuns ao povo ali do Oriente Médio para poder nos dar a ideia de caos e a ideia de destruição. O mar, ele representa o caos e o mal. Já os montes, eles representam o contrário, representam estabilidade. Mas observe o que o salmista está descrevendo aqui nesse texto, meus queridos. A terra se transtorna e até os estáveis montes se abalam e estremecem. Até mesmo os montes, que a ideia ali do povo é de que era um lugar firme, um lugar fixo, estava agora estremecendo. O monstruoso mar, ele demonstra toda a sua fúria. Mas ainda que isso aconteça, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos temer. E nós não precisamos temer, meus queridos, justamente porque o povo de Deus está resguardado, fortificado no próprio Deus. E essa afirmação, ela é um grande desafio para nós, porque é fácil, meus irmãos, afirmar que nós confiamos em Deus quando está tudo bem, em meio a uma calmaria, quando nós não nos vemos em meio ao perigo. Mas quando nos achamos em meio ao caos, à destruição, às pestes e às pandemias, e ainda assim descansamos em Deus, é que nós sabemos que estamos de fato confiando no Senhor. É quando a coisa aperta, quando a situação difícil vem contra nós, é que nós sabemos que de fato confiamos em Deus e estamos honrando Ele com as nossas vidas como se deve. Esses momentos, meus queridos, são um grande teste de fé. Essas situações, essas tribulações, elas são um teste para a nossa fé. E é por isso que Deus permite que coisas ruins nos aconteçam. É por isso que Deus permite, Ele quer em sua soberania que coisas ruins nos aconteçam, justamente para que a nossa confiança nele se torne mais robusta e cada vez mais sólida. É essa a razão de nós passarmos problemas como os que estamos passando agora. Quando o poeta sacro, ele diz não temeremos, ele não está querendo dizer, meus irmãos, que o povo de Deus está isento de sentir medo, que nós somos como robôs, que não temos emoções. Não é isso que ele quer dizer. Mas o que ele quer dizer é que o servo de Deus, mesmo diante das piores situações, ele vai reunir forças e ele vai confiar no seu Deus. E ele confia em Deus não porque ele é bom, não porque essa pessoa tem alguma virtude ou porque a fé dela é maior do que a dos outros, mas ela vai confiar em Deus, meus queridos, porque Deus já provou de todas as maneiras que Ele cuida dos seus. Ele já provou com todas as circunstâncias que Ele cuida do seu povo. O que nós temos passado nesses dias, meus queridos, é tão somente a vontade do Senhor. O que nós temos experimentado é tão somente a soberania de Deus. Eventos como este, meus irmãos, cumprem um propósito. Quando nós perdemos todas as coisas, quando tudo se abala, nós percebemos que só precisamos de Deus. E é exatamente isso que nos diz a segunda parte dessa canção, do amor do Senhor para as nossas vidas, que está aí nos versículos 4 ao versículo 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É exatamente sobre esse precisar de Deus e ter somente ao Senhor que nós aprendemos aqui. Porque nós vemos, meus irmãos, que a presença de Deus é aquilo que faz toda a diferença contra o mal que nos cerca. A presença do Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, é o que faz a diferença contra o mal que está ao nosso redor. Mesmo diante do caos que nós observamos nos versículos de 1 a 3, nós vemos que a tranquilidade do povo de Deus não vem das circunstâncias. O versículo 4, ele fala que existe um rio, e embora ali em Jerusalém não hajam rios, essa pode ser uma menção às canaletas de Siloé, que regavam ali os jardins da cidade e alimentavam o tanque com o mesmo nome, o tanque de Siloé ou tanque de Gion. Todavia, meus queridos, o sentido é muito mais amplo do que simplesmente uma canaleta dentro da cidade, porque esse rio servia para ilustrar o rio de Deus, o rio que desce do trono do Senhor, assim como foi lá no Éden, onde havia no meio do jardim um rio. Esse rio é o rio que desce do trono de Deus e que alegra a cidade de Deus, a cidade de Jerusalém. O povo de Deus, meus queridos, quando olhava para o templo, esse santuário das moradas do Altíssimo, eles se sentiam seguros, porque aquele era o lugar que Deus reservou para poder ouvir os clamores do seu povo, como a gente vê em 2 Crônicas. A questão aqui, meus amados, é que não era o templo em si que dava segurança para o povo de Deus, mas era a certeza da presença de Deus que o templo simbolizava. Não era o templo que fazia a diferença para o povo de Israel, mas era a presença de Deus que aquele templo estava simbolizando. Deus, Ele é o rei de todas as nações, mas foi com aquele povo que Ele resolveu ter uma aliança. Deus, Ele é o Deus dos céus e da terra, mas foi daquele povo que Deus quis ser Deus. O fato, meus queridos, de Deus estar presente entre eles era a garantia de que eles estavam seguros. O fato de que Deus estava presente em meio ao seu povo era a garantia de que eles tinham segurança. Fato é que quando Israel caiu nas mãos dos babilônios, lá em 536 a.C., Deus justamente havia abandonado a cidade por causa do pecado que aquele povo tinha cometido, como a gente vai ver em Ezequiel, capítulos de 9 a 11. A presença de Deus, meus irmãos, hoje é justamente essa grande diferença, porque o crente hoje, ele sabe que a presença de Deus, ela não é mais condicionada por uma aliança de obediência, como era com o povo de Israel, mas que a sua graça agora se manifestou na plenitude dos tempos. E por isso, meus queridos, a presença de Deus é real e é constante, e por causa disso nós podemos nos alegrar. Ele está presente nesse momento aqui entre nós, Ele está presente com você aí na sua casa. Saber que Deus, meus queridos, está presente nos fortalece e nos encoraja, porque Ele está sempre pronto e à disposição pelos seus. Nós podemos orar na certeza de que Ele nos ouve. Todos os dias nós acordamos com a certeza de que nós temos mais das misericórdias do Senhor renovadas sobre nós. Ele nos ajuda desde cedo, desde antemanhã, como diz o texto. O versículo 6, meus queridos, mostra ainda que grandes inimigos se levantam ali e esbravejam com toda a raiva, com toda a fúria, com todo o poder. Mas mesmo assim, nada pode se comparar ao poder desse Senhor que está presente, que está em nosso meio, porque a Bíblia nos diz que quando Ele fala, tudo cai por terra. Quando Ele levanta a sua voz, nada resiste. Deus é suficientemente forte para frustrar todos os esforços do inimigo. Bramam nações, reinos se abalam, mas Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Essa é a grande diferença, meus queridos, na minha vida e na sua vida, a presença de Deus. Embora Israel e Jerusalém, ali especificamente falando, fosse tremendamente fortificada, a cidade edificada sobre os montes, era a presença de Deus que fazia diferença naquele lugar. E do mesmo modo, você pode ter todos os recursos
e você pode se precaver com todo o álcool em gel desse mundo, mas nada vai adiantar se não houver a presença de Deus na sua vida. De nada vai servir para você lavar a sua mão da melhor maneira possível se não houver a presença de Deus na sua vida. Porque, meu querido, ainda que nos sobrevenha todo o mal, se nós não estivermos aqui com a presença dEle, nós estaremos lá na presença dEle. Essa é a diferença que a presença do Senhor faz. Meus queridos, ainda mais, ainda que Deus não venha imediatamente em nosso favor, imediatamente em nosso socorro, conforme a rapidez que nós achamos ser ideal, conforme a nossa pressa, conforme o nosso desejo enganoso do coração, Ele sempre vai vir a nós no tempo certo e da maneira certa. Somente quem vive na sua presença tem essa garantia, somente quem vive diante do Senhor tem essa certeza, porque o guarda de Israel, ele não cochila e ele não dorme, como diz o Salmo 121, versículo 4. E aí, meus queridos, nós chegamos ao refrão da canção, como uma conclusão extasiada do salmista diante de tamanha graça de Deus. E o versículo 7 nos diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos, aqui nós podemos aplicar tudo que nós já vimos até agora. Esta afirmação é única e exclusiva daqueles que fazem parte do povo do Senhor. Somente aquele que é chamado pelo nome do Senhor pode cantar esse hino, pode falar esse verso com toda certeza. Nós somos lembrados aqui, meus queridos, de dois aspectos do ser de Deus, que nos abençoam e que nos fazem transbordar de alegria, mesmo em meio à quarentena, mesmo em meio à reclusão, mesmo sem poder nos reunirmos. Deus está conosco. Ele separou, meus irmãos, Ele nos separou e Ele nos preservou, e Ele continua nos defendendo de todo o mal, por seu poder e por sua graça. Nesses versículos, Deus é chamado de Senhor dos exércitos, porque isso está evocando o seu poder. Ele é o comandante dos exércitos dos anjos, e Ele domina até mesmo sobre os anjos rebeldes, tendo esses anjos sobre o seu cabresto, tendo sobre o seu domínio. E Ele também é o Deus de Jacó, porque embora Ele reine sobre o mundo inteiro, foi com a descendência prometida de Abraão que Ele resolveu selar o seu pacto, manifestar a sua graça. Foi Jacó a quem Ele amou em detrimento de Esaú. E nós somos aqui lembrados, meus irmãos, de dois aspectos de Deus. Deus é imensuravelmente poderoso, e Ele mantém o mundo pela força do seu poder. E Ele também é um Pai amoroso, que escolheu para si um povo e os adotou para serem sua família de herdeiros da glória. Quando nós nos lembramos, meus queridos, do seu poder e desse amor paternal, nós somos tomados de uma confiança inabalável. Somos tomados de uma confiança indizível. Meu querido, se você faz parte da igreja de Deus, você é amado por seu Pai Todo-Poderoso. Você é alvo do amor de Deus, e o seu Pai tem tudo sob o seu controle. Como diz John Piper, meus queridos, baseado ali em Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, segundo o decreto do Senhor. Por seu poder e por seu amor, Ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E parecem, meus queridos, essas coisas boas ou ruins, ainda que elas pareçam boas ou ruins para nós, tudo acontece para o bem dos seus filhos. Todas as coisas estão sob o seu domínio, e isso inclui os pardais, como diz Mateus 10, 29. Isso inclui o massacre que vem sobre o seu povo, como está no Salmo 44, versículo 11. Isso inclui as decisões dos reis, como está em Provérbios 21, 1. Isso inclui a cegueira, como está em Êxodo 4, 11. Isso inclui a doença dos filhos, como está em 2 Samuel 12, 15. Isso também significa a perda e ganho de dinheiro, como está em 1 Samuel 2, 7. O sofrimento dos santos, como está em 1 Pedro 4,19, a conclusão dos planos de uma viagem, como está em Tiago 4,15, a perseguição aos cristãos, como está em Hebreus 12, de 4 a 7, o arrependimento de almas, como está em 2 Timóteo 2,25, o dom da fé, como está em Filipenses 1,29, o progresso da santidade, como está em Filipenses 3, 12, 13, o crescimento dos crentes, como está em Hebreus 6,3, a vida e a morte,
morte, em 1 Samuel 2,6, e a crucificação do seu filho amado, como está em Atos 4, 27 e 28. Tudo isso é para o bem dos seus. Tudo isso é para o bem do seu povo. E se Ele é seu Pai, meu querido, você pode descansar e confiar no seu poder, que opera sempre em seu favor, que opera sempre pela sua vida. Isso nos leva ao último verso da canção, que está nos versículos de 8 a 11, onde nós somos chamados a aplicar tudo isso em nossas vidas. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diante do exposto, agora o salmista ele nos convida a rever os grandes feitos do poder de Deus, sejam feitos ordinários e naturais, como um grande terremoto, e a gente vê justamente o versículo 8 dizendo isso, as assolações que ele efetuou sobre a terra, como também somos chamados a ver os feitos extraordinários e sobrenaturais, como a sua vitória diante dos inimigos, quando a palavra diz, ele põe termo à guerra aos confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Nós aprendemos, meus queridos, que confiar em Deus funciona. Esse último verso dessa canção, que está dos versículos de 8 a 11, nos ensina que confiar em Deus funciona. É como se o salmista aqui, ele já começasse falando, veja o que Deus tem feito, observe as obras do Senhor, lembre-se do seu poder que tem operado no meio de vós, veja tudo debaixo da potente mão do Senhor. Esses feitos de Deus, aquilo que Deus fez pelo seu povo e que continua fazendo, meus queridos, são uma eterna garantia de que Ele cumprirá todas as suas promessas. O fato de Deus ter manifestado o seu poder no passado mostra que Ele continua poderoso e assim será durante toda a eternidade. A providência de Deus está ativa. Tudo o que está acontecendo não está fora do seu plano. E as coisas se encaminharão exatamente para o centro da sua vontade, porque o nosso Deus é Deus. Deus põe fins às guerras, meus queridos, estremece o mundo, Ele assola o mundo, Ele mostra o seu poder, Ele afirma o seu senhorio, e Ele faz isso como prova de proteger o seu povo, a sua igreja. E é por isso que o versículo 10, Deus diz, aquietai-vos, fiquem quietos, silêncio, porque esta fala, meus queridos, ela foi direcionada exatamente aos inimigos de Deus. Esses inimigos que no versículo 6 estavam bramando, gritando, esbravejando contra o povo de Israel. Aqueles que se levantavam contra o povo do Senhor, eles não se levantavam contra o povo de Deus, eles se levantavam contra o próprio Deus. Então a resposta tinha que vir da boca do Senhor, e Ele respondeu, aquietai-vos. Ele se mostra aqui, meus queridos, como o Deus exaltado sobre tudo e sobre todos, a quem ninguém pode resistir. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ao mesmo tempo que essa fala serve para os inimigos, essa fala serve para nós, porque o nosso Deus, Ele nos faz aquietar, manifestando o seu poder e a sua glória. O nosso Deus nos faz ficar em silêncio diante de todo argumento de desconfiança ou de temor. Nós podemos confiar, meus queridos, que por mais que esbravejam os inimigos, por mais que os tempos gritem contra nós, por mais que as pandemias sejam assustadoras, Deus está no seu santo templo e Ele age em favor dos seus. Ele faz cessar todo o mal ao som da sua voz. Como os inimigos não têm outra opção senão se dobrar ante o poder do exaltado, nós também não temos outra saída senão nos aquietarmos em reverência a esse Deus. Meus queridos, nenhum argumento ou temor podem ressoar diante do Senhor. Nenhuma ansiedade ou pânico que nós tivermos
vão ter algum valor, e toda angústia e fraqueza vão se desmanchar diante da certeza do cumprimento das muito grandes e preciosas promessas que Ele tem nos dado. E é por isso que esse Senhor, que é Rei sobre toda a terra, Rei sobre as nações, também precisa reinar em nossas vidas. Nós precisamos de fato descansar nesse Deus e confiar nesse Deus, e entendermos que se Ele é o nosso Pai, se Ele é todo poderoso, se Ele está sobre as nossas vidas, nós podemos descansar no seu amor. Nós podemos confiar que ainda que o mundo vá de mal a pior, nós estaremos na presença desse Deus. Porque esse é o Deus que preserva e que defende o seu povo. E nele, é nele em quem nós devemos confiar. Nos tempos de guerra, nos tempos de pandemia, nos tempos de crise e até quando a situação parece ser o fim do mundo. A grande ideia desse texto, meus queridos, é que por Deus estar conosco, nós confiamos em sua providência, em seus cuidados e em suas promessas. Porque Deus está conosco, nós podemos confiar em sua providência, em seus cuidados e nas suas promessas. Esta aqui era uma canção para que seu povo se deleitasse em Deus em qualquer situação. E da mesma maneira essa canção serve para nós hoje aqui nesse lugar. Porque Deus, Ele já nos provou que é nosso refúgio. Ele já deu provas inequívocas de que Ele é nossa fortaleza muito potente. Desde o início dos tempos, meus queridos, Ele tem providenciado o socorro que o seu povo precisa. Assim foi ali na queda, assim foi com Israel, assim tem sido com seus profetas, assim tem sido com a sua igreja. E assim foi também para com o nosso maior inimigo, o pecado. Deus fez com que o nosso maior inimigo se calasse, porque o Deus que sempre esteve conosco no decorrer da história, Ele se manifestou cabalmente, Ele mostrou cabalmente a sua presença. Ele, que é conhecido como Deus Emanuel, o Deus conosco, se mostrou de carne em osso, quando a palavra nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele se encarnou e viveu em nosso meio, a sua presença esteve entre nós, para que se cumprisse a Escritura no que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E foi assim que aconteceu. Ele andou entre nós, Deus esteve em nosso meio, Ele viveu uma vida obediente em nosso lugar, e Ele morreu numa cruz do Calvário, pagando por um preço que não era dele, era nosso. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele calou para sempre o pecado e a morte. E hoje Ele está conosco, porque Ele prometeu em sua palavra, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele tem cuidado do seu povo, preservado o seu povo, protegido o seu povo, derramado o seu amor para conosco, até o dia em que Ele virá nos buscar, e nós estaremos com Ele. Até o dia em que Filipenses 2, versículo 11 se cumprirá. E esse Deus, que é exaltado entre as nações, exaltado na terra, vai ouvir da boca de todo ser que vive, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse o Senhor a quem servimos. A esse Deus, meus queridos, nem o corona pode nos separar. Desse Deus, nem mesmo o coronavírus, ou o pior de todos os vírus, podem nos separar. As pestes podem vir contra o povo de Deus, mas ainda assim o povo de Deus estará com o seu Senhor. Diante do seu amor, meus irmãos, nós não temos argumentos para dar base à desconfiança. Nós não temos argumentos para não confiar em Deus. Assim como os inimigos se calam diante do seu poder, nós também nos calamos, porque a única coisa que nós podemos dizer com toda alegria e confiança é: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, meu querido, confie no Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Não se atemorize diante dos tempos que nós estamos vivendo. Confie no Senhor. Você de fato tem posto a sua fé em Deus? Você de fato tem confiado nesse Deus? De fato, Deus para você tem sido um refúgio, uma fortaleza?
Você não tem temido, você não tem se desesperado, porque a sua confiança, o seu deleite está no Senhor. A presença de Deus é aquilo que faz diferença na sua vida, de modo que você vive com paz, com tranquilidade, sabendo que Deus tem tomado conta, Deus tem cuidado de você, Deus tem te preservado dos seus inimigos. Você tem essa plena convicção de que esse Senhor, que é Rei de tudo, mas também que é o Deus que te ama, está ao teu lado, que Ele tem desfeito todo tipo de argumento, todo tipo de problema que se levante contra você. Você tem se calado diante da presença do Senhor e dito: Senhor, eu entendo, eu confio, eu não tenho mais nada a dizer, porque as provas que o Senhor me dá são cabais, são necessárias para que a minha alma se deleite em confiança. Meu querido, medite nessa canção de amor de Deus, medite nessa canção de amor do Senhor nesses tempos de dificuldade. Pastor, está horrível, a gente tem que ficar trancado em casa. Eu bem sei disso, mas eu sei que onde quer que eu esteja, o Senhor estará comigo, e quando eu não estiver mais aqui, eu estarei com Ele. Medite nessa canção de amor de Deus, meus queridos, porque esse salmo de número 46, ele foi a inspiração para que um servo de Deus chamado Martinho Lutero compusesse um dos hinos mais famosos que nós temos no nosso cantor cristão, hino de número 323. Nesse hino, o contexto desse hino é que a filha de Lutero havia acabado de morrer de peste negra, algo que talvez nós não podemos comparar em proporção com o que aconteceu, com o que tem acontecido conosco em relação a esse coronavírus, mas que também tem levado muitos à morte. E a filha de Lutero, ela faleceu desse problema. E ao se erguer, ao se levantar, o servo do Senhor, ele compôs a canção com base no Salmo 46, em que ele dizia: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. E no verso final ele canta dizendo: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Lutero, sobretudo, confiou em Deus. E mesmo com os seus montes se estremecendo, mesmo com o seu mar bravio, ele não deixou de confiar no Senhor, de ter a plena convicção da presença de Deus e de saber que tudo que Deus faz coopera para o nosso bem. Confie no Senhor. Confie em Deus em tempos de quarentena. Confie em Deus em tempos de guerra, de adversidade. Confie em Deus em tempo de resguardo. E você que está nos vendo nessa noite, que ainda não teve encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, e você quer também ser alvo de todo esse amor pactual de Deus, você também quer ser parte desse povo que Deus resolveu amar, que nessa noite você coloque a sua vida diante do Senhor, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo para a remissão deles, para que você seja salvo, faça parte do amor de Deus, e que você esteja debaixo dessa proteção desse Senhor, que para nós é um castelo forte. Se resguarde, meu querido. Você que tem um encontro com Jesus e faz parte dessa igreja, se resguarde, fique em casa, evite o contágio, mas não tema. Não tema, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Não tema, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Busque sentir a presença de Deus em oração, na leitura da Escritura. Busque aproveitar esse tempo que você tem dentro de casa para ter cada vez mais um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, e louvar a Deus, porque Jesus Cristo é a prova do amor e do cuidado do nosso Pai para com as nossas vidas. Que Ele nos abençoe, que Ele nos encha com essa coragem que só os filhos de Deus podem ter, e que nós terminemos esse dia com a alegria de saber que o Senhor está cuidando de nós, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E por isso nós só precisamos ficar em silêncio, recebendo o cuidado e o amor do Senhor. Vamos orar neste momento, louvando a Deus por Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, meu Senhor,
E te bendizemos, Deus, agradecidos a Ti, porque se falamos com o Senhor nesse momento, se somos alvo do Teu amor, protegidos e garantidos por Ti, é por causa do Teu Filho Jesus. Eu te peço, meu Deus, que abençoe aqueles que estão assistindo, abençoe aqueles que estão ouvindo, que cada um deles, Deus, tenha o seu coração fortalecido pelo Senhor. Nós vivemos tempos, meu Deus, difíceis, tempos inesperados, impensados, mas uma coisa não muda: Tu és soberano, Tu és Rei, Tu és poderoso e Tu és o nosso Pai. Ajuda-nos, meu amado, a confiarmos cada vez mais em Ti. Ajuda-nos a estarmos seguros, Senhor, não porque estamos em casas bem edificadas, protegidas, porque temos recursos, álcool em gel, mas porque o Senhor se faz presente no meio de nós. Que nós possamos, Pai, dia após dia, confiar, entregar nas Tuas mãos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos problemas, na certeza de que o Senhor está conosco, que Tu és o nosso refúgio. Que Tu reines em nossas vidas, Pai, de tal maneira que nós não venhamos a temer, nem a pestanejar ou fraquejar, mas que mesmo em nossa debilidade, Teu Espírito nos leve a confiar em Ti. Que no nome de Jesus, essa canção, Pai, de confiança, nosso louvor ao Senhor, para que mesmo, meu Deus, diante de um vírus tão terrível como esse que estamos enfrentando, que nós possamos nos deleitar em Ti e confiar em Ti. Que a minha vida, Deus, mostre ao mundo que eu sou Teu e que eu confio no Senhor, assim como cada um desses que nos ouvem nessa noite. Abençoe, meu Deus, aquele que nesse momento está angustiado, atemorizado, até mesmo, Deus, na iminência de uma síndrome do pânico ou algo parecido. Que a Tua palavra conforte os seus corações. Que aqueles, meu Deus, que têm nos seus corações um mais Senhor, mais isso, Deus, mais isso, aquilo, que nesse momento possam ter as suas vozes caladas, em ouvir da Tua voz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Que nós possamos confiar em Ti, esperar em Ti, até o dia de vermos Cristo Jesus sendo exaltado entre as nações, sendo exaltado sobre toda a terra. Porque, meu Deus, tudo isso que está acontecendo é tão somente a Tua vontade se cumprindo, para que o dia glorioso do Senhor chegue. E nós te aguardamos, e nós te ansiamos, e isso alimenta os nossos corações de esperança e de felicidade. Maranata, vem, Senhor nosso. Abençoe o Teu povo, guarda-nos em Ti. É o que nós oramos, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde em Sua graça maravilhosa.